Primeiramente, boa noite a todos, né? A comissão e seleção e admissão do mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional Próprio Sócio, né? Primeiro agradecer, né? E agradecer por ter o privilégio de estar participando do processo seletivo, né? E aí vamos à defesa ou à arguição da carta, né? Mandada pelo candidato, né? Que sou eu, Daniel Rodrigues da Silva. Bom, nesse primeiro momento da defesa, a gente vou apresentar, né, me apresentar e apresentar a minha formação acadêmica, né, a minha produção acadêmica e também as minhas experiências profissionais, né, ao longo aí da minha carreira. E, posteriormente, trazer o tema, trazer, né, a linha de pesquisa e o tema proposto para no terceiro momento e caminhando para o final a gente falar sobre, né, a proposta de trabalho de conclusão de curso, perfeito, junto também com sua relação, sua relevância para o ensino de sociologia. Bom, vamos lá. Sou Daniel Rodrigues da Silva, né, morador de Petrolina, nascido em Petrolina, né, brasileiro, né, 25 anos de idade, atualmente morando em Petrolina. Passei um período morando em São Paulo, onde me formei e passei um período trabalhando, estudando em São Paulo. A parte da minha carreira profissional foi exercida lá, inclusive a minha primeira graduação, né, é de São Paulo. Enfim, Daniel Rodrigues da Silva, 25 anos, natural de Petrolina, brasileiro e morando atualmente em Petrolina também. Minha formação acadêmica, né, consiste na graduação em Geografia, né, licenciatura plena em Geografia pelo Instituto Sumaré, feito hoje Centro Universitário Sumaré, São Paulo, né, na cidade de São Paulo, capital, perfeito? E atualmente estudante de Ciências Sociais da Univasf, né, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde curso bacharelado em Ciências Sociais. No que cerne a minha produção acadêmica, né, está relacionada sobretudo à produção do meu trabalho de conclusão de curso em Geografia, que foi sobre os movimentos sociais, né? O movimento, sobretudo, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto da capital de São Paulo, onde os excluídos sociais e a produção do espaço urbano, que é um tema da geografia e da geografia urbana que conversa bastante com as ciências sociais e com a sociologia, sobretudo, né? E alguns trabalhos acadêmicos feitos ao longo do curso de geografia e também agora recentemente ao longo do curso de ciências sociais. Perfeito. Em relação à minha formação, às minhas experiências profissionais, né, inicia-se em relação à educação, sobretudo no Museu Catavento, quando fui estagiário, né, ao longo do curso de Geografia. Museu Catavento, que é um museu que fica na cidade de São Paulo, um dos maiores museus da América do Sul, perfeito, que é um museu de ciência. E lá atuei como estagiário, sendo monitor e lecionando aulas de ciências humanas no espaço de educação não formal, perfeito? Uma experiência muito bacana, muito dinâmica, onde tinha estagiário de diversas outras áreas, né? Das áreas das humanidades, das exatas, das biológicas, era uma troca de conhecimento intensa. Posteriormente, por meio de processo seletivo, ingressei na Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Emplasa, né, que é a empresa responsável por pensar o planejamento metropolitano da metrópole de São Paulo. E lá era um trabalho com base, né, análise de dados, georreferenciamento, né, trabalhando com geoprocessamento, né, mapeamento, confecção de mapa, enfim, essa parte mais da cartografia, né, da geografia, uma parte mais de gabinete, que a gente pode dizer assim. Atualmente sou professor da rede municipal de Petrolina, né, professor contratado do município, da rede, né, da rede municipal de ensino de Petrolina, e também atuo como professor de escola particular, trabalhando no Colégio Integração em Juazeiro, em ambas lecionando disciplinas como geografia, história e sociologia, geografia, história e atualidades. Essas são as disciplinas que eu leciono atualmente
nesses dois vínculos, como contratado da Prefeitura Municipal de Petrolina e como professor da escola privada do Colégio Integração em Juazeiro da Bahia. Bem, agora vamos ao tema e sua adequação à linha de pesquisa, né, que traz o ProfSócio. Então, no caso, a proposta, né, o tema aí a ser estudado, o tema do trabalho. Bom, primeiro a gente vai perpassar por a importância, a relevância, né, de se estudar o tema, de se aprofundar sobre o tema. Então a gente traz a importância de entender, analisar e investigar as questões contemporâneas da sociedade brasileira, sobretudo em relação à educação, né, e às desigualdades existentes na educação brasileira. A gente que é professor e está no chão de sala, a gente sabe, né, das desigualdades, das disparidades existentes. E a partir disso, a gente se depara com diversas problemáticas, né? Questões sociais, questões étnico-raciais, questões de currículo, enfim, uma ramificação de temas, de possíveis temas para pesquisa. E aí todo pesquisador se vê nessa situação de escolher um tema e delimitar um tema a ser pesquisado, né? Esse é um desafio, esse é um exercício feito em qualquer pesquisador. Bom, portanto, né, na tentativa e na busca, né, de investigar e analisar essas questões de desigualdades, né, sobretudo no âmbito, aí a gente começa já a afunilar o nosso tema e definir o nosso tema, sobretudo pensando questões de ruralidade, questões de urbanidade, né, a gente passa a se propor a entender distintas realidades sociais e espaciais, no caso, espaço rural e espaço urbano. Surge essa ideia, né? Buscando entender, portanto, né, esses dois diferentes meios escolar, o meio urbano e o meio rural. Bom, e assim, né, na tentativa de analisar a formação em sociologia na educação básica de jovens de diferentes espaços, né, o espaço urbano e rural, surge o tema que eu vou ler aqui conforme for colocado na carta de intenção, né? O tema é o nível de formação política e social dos alunos do ensino médio em diferentes espaços. Uma análise do processo de formação em sociologia nos espaços rural e urbano do município de Petrolina, Pernambuco. Os casos estudados serão as escolas estaduais Otacílio Nunes de Souza no espaço urbano, próximo ao centro, inclusive, e o NM11, uma região rural. Perfeito? Portanto, né, para finalizar e pontuar a linha de pesquisa junto com a proposta, né, o tema eu acabei de citar, e para reforçar a linha de pesquisa é a linha 2, Juventude e Questões Contemporâneas, dando ênfase, sobretudo, na questão da desigualdade escolar e nas questões relacionadas a urbanidades e ruralidades existentes atualmente no ensino, ao longo, né, do ensino básico, né, na formação em sociologia. Perfeito? Agora, né, a ideia é a gente apresentar a proposta de trabalho de conclusão de curso, bem como a sua relação, né, com o ensino de sociologia, sua relevância para o ensino de sociologia, enfim. Bom, a partir desse tema escolhido, né, e aí por meio de pesquisa, né, como foi colocado na carta, por meio de processuais de pesquisa, pretende-se, portanto, investigar, né, a condição de formação em sociologia do jovem nos diferentes espaços, né? Dessa forma, o tema escolhido propicia a compreensão e o contexto da educação e do ensino de sociologia no ensino médio, a partir de dois diferentes espaços, né, analisando sobretudo questões como socioespaciais do alunado. Bom, e aí, diante disso, a pesquisa tem como proposta, né, investigar uma existente desigualdade educacional no que diz respeito ao nível de formação política e social, né, a qual surge ao longo do processo de formação, né, do ensino médio dos estudantes desses diferentes espaços. A gente parte do princípio de que o espaço urbano possa ser privilegiado no ensino de sociologia, né, diferentemente
do espaço rural, que vem a ser desprivilegiado, né, historicamente falando, sobretudo. Para isso, a gente traz à tona, né, o teórico Pierre de Bourdieu, sociólogo, né, importante para diversas as áreas, inclusive para a geografia, para a história, sobretudo para as ciências sociais, né, que ele traz o conceito de arbitrário cultural, né, e esse conceito de que, né, há um arbitrário cultural dominante que rege as questões, né, de educação, né, e vai reger a formação dos jovens ao longo aí do ensino básico em sociologia. Perfeito? E também a questão de violência simbólica, temas esses que a gente pretende discutir e trazer a fundo ao longo da pesquisa, na tentativa de entender, portanto, o processo de formação política e social dos indivíduos ao longo do ensino médio, nos diferentes espaços, claro. Bom, agora, né, tendo em mente o tema e essa proposta de pesquisa, né, essa proposta de investigação, de analisar, de em busca de contestação desse arbitrário cultural, enfim, a gente passa, né, a vislumbrar, a visualizar, né, a proposta e a relação com o ensino de sociologia, a sua relevância para o ensino de sociologia e a sua relevância científica no âmbito da sociologia, no âmbito do ensino de sociologia. Primeiro, a proposta e sua relação com o ensino de sociologia, né? Por quê? Porque a gente parte do princípio que para o ensino de sociologia, né, precisa, né, é necessário que a gente saiba se há duas contextualização de ensino de sociologia. Quer dizer, a gente precisa saber se há duas propostas de ensino de sociologia, as quais orientam-se cada qual da realidade social e espacial do alunado, né? Portanto, é imprescindível que todos da sociedade saibam se a formação em sociologia de cada indivíduo, seja ele do espaço urbano ou do espaço rural, dá-se de forma vivenciada e contextualizada. Quer dizer, o aluno do espaço rural tem as mesmas condições do aluno do espaço urbano, o que se diz respeito à formação política e social, né? Entende a sua posição social dentro do espaço em que vive, enfim. Em relação, né, à relevância para o ensino de sociologia, compreender isso e evidenciar essas questões, que são questões contemporâneas, e a gente precisa estudar isso, né, é um papel fundamental, né, para pesquisadores e professores, sobretudo das ciências sociais, né. Então, o trabalho, né, dentre outros aspectos, busca nortear e orientar os docentes das ciências sociais, sobretudo da sociologia, na sua prática docente, né, na sala de aula, partindo dessa leitura, desses dados, dessa análise. E, por fim, a relevância científica da pesquisa, né, que vem aí indagando a respeito dessa prevalência, né, de uma possível prevalência de determinada contextualização sobre a outra, mediante processo de arbitrário cultural e de violência simbólica exercida dentro do processo de ensino-aprendizagem ou dentro desses espaços escolares, né, dentro dessa formação política dos alunos, perfeito? E a relevância científica é exatamente de trazer essa discussão, né? Que uma discussão que vai ramificar em diversos outros temas, que pode desembocar em artigos, né? Em textos, e pode ser publicado em revistas, e para a formação continuada, né? Nesse sentido de entender algumas formas de educação contextualizada, porque o tema ramifica e dá origem a questões de desigualdades educacionais, mas também de questão de conflito, questão de privilégios, questão de contradição do espaço escolar, questão de abordagens educacionais distintas, a questão da contextualização educacional e por aí vai, né? A compreensão política e social dos indivíduos no espaço onde aquele aluno está inserido, né? Então a ramificação aí pôr na mesa para discussão diversas outras questões a partir do tema proposto e da pesquisa concluída. Bom, é isso, né? Agora quero agradecer a todos novamente, né? E dizer que estamos aí abertos a críticas,
sugestão, aberto a perguntas. Muito obrigado.